Seguindo por aqui, agora são 16 horas e 14 minutos. O regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária, o Reporto, foi instituído pela Lei nº 11.033, de 2004. O programa reduz impostos para empresas que importaram máquinas e equipamentos utilizados no setor portuário e ferroviário sem similares no Brasil. O Reporto é considerado vital para a modernização e ampliação das estruturas dos portos e ferrovias. Agora, as entidades que são ligadas a esse setor estão se mobilizando e mobilizando também os parlamentares para a derrubada do veto presidencial sobre a proposta. Para nós entendermos a importância dessa lei, eu recebo aqui agora no nosso AgroTarde o Sérgio Aquino, diretor-presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, a FENOP. Boa tarde para você, Sérgio. Junto com o Sérgio também eu tenho o Gesualdo Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Uma satisfação recebê-los aqui. Eu começo aí falando com o Sérgio. Uma boa tarde. Boa tarde, Tiago. Cumprimento também meu amigo Gesualdo, presidente da BTP. Eu estou aqui em nome da FENOP, como você disse, e estamos todas as entidades aqui irmanadas no Congresso Nacional na luta para a derrubada dos vetos ao Reporto, não é? Esse programa de incentivo. Para você ter uma ideia, Tiago e os telespectadores, a importância do investimento no setor portuário que foi obtida pelo Reporto, em 2004, quando o Reporto foi implementado, o setor portuário brasileiro movimentava 620 bilhões de toneladas. Em 2020, quando encerrou o prazo do Reporto, o setor portuário movimentava já 1 bilhão 155 milhões de toneladas, praticamente o dobro. Nesse período, o setor portuário gerou um saldo positivo da balança comercial de 456 bilhões de dólares. Nós estamos falando de dólares, nós estamos falando de 2,3 trilhões de reais que o setor portuário garantiu nesse período. Ter uma ideia, 2020, em plena pandemia, 51 bilhões de dólares positivos na balança comercial, os portos não pararam, ou seja, 250 bilhões de reais. Nós estamos falando de um setor que emprega 160 mil trabalhadores e atuando nas operações e na administração. Então, esse programa, na verdade, não é um simples programa de incentivos fiscais. Ele é um programa de política pública que precisa ser recuperado pelo Congresso, que avaliou isso em 3 momentos. Por isso, estamos aqui juntamente com todas as entidades. Gesualdo, uma boa tarde para você também, a satisfação recebê-lo aqui. E nós vimos aí pelos dados que colocou para a gente aqui o Sérgio, a importância desse setor para a economia brasileira. A gente fala disso porque, principalmente aqui no canal AgroMais, a gente fala com os produtores desse Brasil todo que faz essa movimentação de grãos, de carnes e de tantos outros produtos que vêm da terra e depende também aí dos portos e das ferrovias para escoar esse produto, principalmente quando nós atendemos aí, no caso dos portos, os países que compram os nossos produtos. Com tantos números, com tantos dados, qual é a mobilização que vocês estão fazendo agora para sensibilizar aí os parlamentares brasileiros para a derrubada desses vetos? Boa tarde, Tiago. Cumprimento também o meu amigo Sérgio. Pela manhã estávamos todos lá no Congresso Nacional, agora ele permaneceu, eu vim para cá porque a gente precisa fazer alguns contatos telefônicos, né, e um corpo a corpo também. Ô, Tiago, você lembrou bem, só acrescentando uma informação, né, esses números, 95% do comércio internacional brasileiro é feito através do sistema portuário, obviamente utilizando, sobretudo, né, a ferrovia de carga. 100% do agronegócio brasileiro é exportado pelo sistema portuário. Então, quando nós falamos do sistema portuário, nós estamos falando de soberania nacional. E qualquer ineficiência nesse setor, e também no setor ferroviário de carga, que serve a esse setor, diretamente impacta o custo do Brasil. Porque toda essa cadeia logística, quem custeia essa cadeia logística, né, quem de fato paga por isso, é a carga, é o negócio. Tá? Então,
a Câmara, né, o Congresso Nacional, como meu amigo aí bem falou, foi bastante sensível a esta situação. Tanto é que em 3 oportunidades de manifestação sobre o mérito, né, da renovação do reporto, a Câmara e o Senado, em seus plenários, foram favoráveis. Porque, de fato, nós não estamos aqui defendendo o interesse de um ou outro setor, nós estamos defendendo o interesse, né, do comércio internacional brasileiro, nós estamos defendendo a nossa soberania nacional. Então, nós estamos conversando com todas as lideranças e, até o momento, em todas elas, estão sendo favoráveis à derrubada do veto, inclusive também a manifestação no próprio governo federal. O MINFRA está apoiando a derrubada desse veto, porque, como já foi dito, não se trata de um incentivo, algo que já está no mercado há 2 décadas, isso é uma política pública, né? E a economia, quando orientou o veto, né, em função de uma questão de lei de responsabilidade fiscal, ela orientou no aspecto formal, porque a própria economia mesmo, em relatórios, né, internos, ela reconhece a importância do reporto para esse nosso comércio. Então, nós não temos dúvidas, né, de que o veto será rejeitado. Temos, sim, algumas questões operacionais a dar uma olhada, porque onde está incluído o veto do reporto tem mais outros 14 itens, né, não necessariamente ligados ao reporto à BR do Mar, e aí precisa saber a melhor forma de conduzir essa votação. Mas temos a convicção, né, de que, para o bem do Brasil, essa política pública será retomada, pelo menos até dezembro de 2023, quando até lá esperamos, né, que a reforma tributária, de fato, já tenha sido apreciada e votada no Congresso Nacional. Bom, a gente segue falando do reporto, que é muito importante, e principalmente porque vocês dois estiveram, né, aqui em Brasília, o Sérgio continua por aqui, como foi colocado no Congresso Nacional. Como que está o sentimento dos deputados por aí, Sérgio, quando vocês apresentam essa demanda? O Josualdo falou para a gente aqui que o pessoal, os deputados, eles atendem com bons olhos, tem 2 ministérios que olham também com bons olhos, o próprio governo federal. Mas quando vocês visitam gabinete por gabinete, que esse é o trabalho de vocês, de solicitar isso dos deputados, vocês estão vendo essa abertura de fato? Isso pode acontecer, e quando tem previsão aí de votação para a derrubada desse veto? Tiago, todos nós estamos aqui em Brasília. Eu, como disse o Gesualdo, eu estou aqui no Congresso ainda. Nós nos dividimos, né, cada um numa linha de frente. Temos apoio integral. Nós visitamos em conjunto ou separadamente todos os gabinetes de lideranças dos partidos, tanto no Senado quanto na Câmara, liderança do governo também na Câmara e no Senado. Todos são favoráveis à derrubada do veto, todos. Não há nenhuma sinalização contrária. A nossa preocupação e o nosso trabalho, e que nós tivemos que fazer, foi em respeito ao parlamento, porque nós, muito embora todos são favoráveis, a gente precisa dialogar, precisa demonstrar ao Congresso a importância, o Congresso reafirmar as posições, tendo em vista que já havia analisado isso em 3 ocasiões. A nossa preocupação nesse momento é uma questão regimental, do procedimento de votação. Isso está pautado para a reunião do Congresso amanhã às 14 horas. Preocupa 2 aspectos. Primeiro, é o último item da pauta. São mais de 30 vetos para serem apreciados. E nesse item nosso, há vários subitens que não há trabalho para derrubada de veto. Há, sim, o trabalho nos nossos 2 itens. São 14 subitens envolvidos na BR do Mar. Portanto, nós estamos trabalhando a tentativa de destaques para votação em separado. Nossa atenção agora está voltada para a questão, volto a dizer, regimental. Não é mais para a questão do mérito. Quanto ao mérito, temos apoio integral, inclusive do governo, do Ministério da Infraestrutura, que é quem efetivamente sabe da importância do reporto para a infraestrutura brasileira. Como disse Gesualdo e como já dei os números,
o comércio exterior brasileiro efetivamente garantido o equilíbrio econômico do país e gerado recursos, tanto agora da pandemia como desde 2004. Ô, Gisoldo, você falou uma questão muito interessante, de que tudo que se produz no Brasil e que sai daqui, sai por meio aí, dos portos brasileiros. A gente sabe também que essa lei do reporto, ele vai beneficiar também esses portos na questão de modernização, precisa disso de fato, mas alguns produtores, sempre que a gente fala por aqui, eles reclamam uma parte de escoamento, porque falta navios, outra vez falta contêineres também. Dentro disso, dá para melhorar essa questão também aí para os produtores, se caso, de fato, o veto for derrubado, e o reporto começar a valer, assim como espera aí as duas federações? Exatamente, está tudo, Tiago, intrinsecamente ligado. O setor portuário é um setor de investimento intensivo. O navio que para aqui no Brasil é o mesmo navio que para em Roterdã, que para em Valença, que para lá em Singapura, tá? Então, nós precisamos ter o nível de produtividade, o nível de eficiência na exploração dessas cargas para que todo o sistema funcione de uma forma, vamos dizer assim, redonda, evitando com que haja demurrage, evitando com que haja falta de contêineres, evitando com que navios tenham que sair com cargas pelas metades, né? Porque todo esse processo da cadeia logística, tudo se realiza mediante um cronômetro. Então, daí a necessidade desses investimentos. E eu queria acrescentar que, durante a pandemia, vocês ouviram aí os números, né, do setor portuário, o crescimento da movimentação. Na realidade, o que, graças a Deus, ocorreu foi o crescimento da nossa produção. E o setor portuário estava preparado, estava com toda a sua infraestrutura preparada para dar vazão a essa exportação, sobretudo a exportação que foi um case de sucesso. E por que isso? Por conta dos investimentos que vínhamos fazendo e esses investimentos lastreados em cima dessa política pública, né, que nós chamamos aqui de reporto. O que está acontecendo agora e que nós estamos alertando? Só dos associados da BTP, que hoje são em número de 70 empresas associadas, com mais de 230 terminais, são 2 bilhões de reais que estão retidos de investimentos a serem feitos, que estão parados aguardando a definição do reporto. Não quer dizer que o reporto vai incidir sobre esses 2 bilhões. É uma parcela dele, mas você não pode fazer obras de engenharia, obras de reforço de estrutura, se você não sabe a quantidade de equipamentos que você vai instalar. Então, você não consegue fazer o seu projeto andar. Por isso, um dos motivos também do nosso périplo, né, pelo Congresso Nacional foi no sentido de garantir que o reporto seja, sim, apreciado, que esse veto seja apreciado amanhã, no dia 17. Não podemos aguardar mais. O Brasil não pode aguardar. São investimentos importantíssimos que, a partir do ano que vem, vai dar um reflexo, né, nesse nosso escoamento, nessa nossa, como eu disse, né, infelizmente, nessa nossa eficiência portuária. Então, é importante que se aprove o mais rápido possível para que esses contratos sejam fechados, esses equipamentos sejam encomendados, né, e para que no decorrer deste ano e no 2022 a gente consiga, sim, fazer as implementações necessárias a não impactar a retomada da economia brasileira. Tá certo, eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente, o Sérgio Aquino, diretor-presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, a FENOP, e o Jesualdo Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a BTP. Uma satisfação falar com vocês. Nós aqui do AgroMais vamos seguir acompanhando de perto essa demanda de vocês aí, com toda certeza, porque o nosso público, os nossos produtores precisam muito de mais eficiência, como vocês colocaram aqui. Muito obrigado. Eu começo com as considerações finais aí do Sérgio. Obrigado, Tiago. Destacando a importância do setor portuário, o segmento do agronegócio sabe que nunca faltou instalação e capacidade portuária para escoamento do agronegócio brasileiro. As dificuldades de navios não cabem a responsabilidade nem aos exportadores, nem aos portos, porque são nomeados pelos importadores. A infraestrutura até agora esteve sempre pronta e disponível. A nossa preocupação é com o daqui para frente. A falta do reporto está representando investimentos que pode sim prejudicar o fluxo de comércio obrigado a todos. E nós temos certeza que os parlamentares têm um funcionamento já anteriormente efetivado de
reafirmar a importância do reporto e derrubar esses 2 vetos que, voltamos a dizer, contam também com o apoio do Ministério da Infraestrutura. Gesualdo, até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Nós temos aí, só declarar que nós temos o apoio da Frente Parlamentar da Agricultura, do Agronegócio, né? Já houve moções da ministra, né, Tereza Cristina, também em favor da renovação do reporto. O agronegócio sabe dessa importância, né? E nós estamos na luta justamente por isso mesmo, né? Nós sabemos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em manter a nossa eficiência, né? Em manter a nossa sinergia para que o custo do Brasil não seja impactado. Nós sabemos, né, que a colocação dos produtos, né, brasileiros lá fora de excelente qualidade, mas há competições internacionais fortíssimas, até mesmo em função da distância do Brasil em relação aos principais mercados consumidores. Mas tem o nosso compromisso, estamos aqui nessa luta, como eu disse, não só pelo nosso setor, sobretudo pelo comércio internacional brasileiro, que representa a nossa soberania nacional. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade. Eu que agradeço a disponibilidade dos senhores. Até uma próxima. Nós vamos seguindo por aqui.